graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 22 de fevereiro, nós nos encontramos por mais um tempo na presença de Deus, um tempo em que nós colocamos as nossas vidas diante dele, as nossas orações, as nossas necessidades, sempre na certeza de que ele tem ouvido as nossas orações e tem respondido às nossas orações de acordo com a sabedoria, de acordo com a onisciência, de acordo com a graça que ele tem e de acordo com o amor que ele tem dispensado a nós. Então quero convidar você a orar junto comigo agora e a buscar a face de Deus para esse tempo que vamos passar diante dele. Vamos orar? Deus santo, Deus bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos pela presença gloriosa do Senhor em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, porque os teus ouvidos estão atentos à nossa voz, tanto para as nossas orações quanto para o nosso louvor. E nós também queremos clamar a Deus para que o teu Santo Espírito venha agir em nós de tal maneira que o nosso coração, que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, Senhor. Que quando o Senhor falar conosco hoje, nós estejamos preparados para receber essa palavra e acolher essa palavra em nosso coração. Então, ó Deus, ministra o teu poder e a tua graça sobre nós, que o teu Santo Espírito nos inunde agora com a tua glória, Senhor, com o teu poder, e que tua voz soe claramente em nossos corações, sejamos abençoados e que o teu coração se alegre das nossas vidas nessa hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero deixar uma canção com você, uma canção bem antiga já, que foi gravada pelos irmãos ali da primeira EPI de Londrina, e faz tempo que a gente não canta essa música. Eu quero resgatar essa canção com você agora. Se você conhece, cante junto comigo e louve ao Senhor junto comigo agora em nome de Jesus. Senhor, o teu grande amor derrama sobre mim um novo óleo e enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui, sinto teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Senhor, o teu grande amor derrama sobre mim um novo óleo, enche minha vida da tua alegria.
sei que estás aqui. Sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Hoje eu quero refletir com você num texto da Palavra de Deus que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, e nós vamos seguir até o capítulo 4, versículo 11. Mateus 3, verso 16 até o 4, verso 11, que diz assim: logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Nós estamos diante de um texto clássico quando o assunto é tentação. Não só porque mostra Jesus, a única pessoa que não precisaria passar por tentação, sendo tentado, mas porque nos mostra a forma como ele venceu a tentação. É interessante notar que o texto da tentação vem imediatamente após o batismo de Jesus. E você deve saber que o batismo de Jesus é o marco inicial do ministério terreno de Cristo. E sobretudo, é a demonstração pública de que ele vinha da parte de Deus. A manifestação do Espírito Santo descendo em forma de pomba
era a demonstração sobrenatural de que Deus estava agindo na vida do Cristo homem. Ele não era um homem qualquer, ele era ali o homem Deus e ao mesmo tempo o Deus homem. Portanto, irmãos e irmãs, o batismo de Jesus foi naqueles dias uma experiência especial, uma experiência boa, uma experiência marcante para o Cristo encarnado, para o Jesus homem. Mas nem tudo foram flores. O mesmo Espírito que encheu Jesus de alegria e de poder ali no batismo, também o conduziu para o deserto. Isso mostra para mim e para você, meu irmão, minha irmã, que o deserto faz parte da caminhada cristã. Nem mesmo Jesus foi poupado do deserto. E não somente o deserto, mas a tentação também. Num momento está tudo bem conosco, estamos dando conta de levar a vida numa boa, né? Estamos dando conta de levar a vida cristã numa boa. Parece até que nem pecadores nós somos, de tão certinho que nós estamos andando. Não sei se você já se sentiu assim algum dia. Mas aí vem a tentação para colocar à prova a nossa santidade, para colocar à prova os nossos valores, para colocar à prova a nossa fé e, sobretudo, a nossa fidelidade a Deus. O curioso é que o tentador sabe qual é o nosso ponto fraco, né? E ele nos provoca justamente onde mais temos dificuldade em guardar a santidade. No caso de Jesus, as tentações começaram exatamente no ponto mais fraco daquele momento, que era a fome. Depois de 40 dias de jejum, a fome provavelmente gritava, não só no estômago, mas em todo o corpo de Jesus. O que mais ele iria querer, senão o alimento para o corpo ali naquele momento? A questão, meu irmão e minha irmã, é que Jesus não estava disposto a negociar os seus valores, ele não estava disposto a negociar a sua fidelidade ao Pai, ele não estava disposto a negociar o caminho que ele havia se proposto a seguir. E ele também não estava disposto a negociar a sua glória ao lado do Pai. E é por isso que ele venceu a tentação. Agora a pergunta que fica é: como é que ele conseguiu essa façanha? Como é que ele conseguiu vencer tentações tão poderosas que se colocaram diante dele ali naquele momento? Eu olho para esse texto e eu vejo algumas questões muito importantes para nós também, irmãos. Para nós que somos tentados o tempo todo na nossa vida. Eu vejo que, em primeiro lugar, Jesus conseguiu vencer a tentação com oração e jejum. Lá no versículo 2 de Mateus, nós encontramos as seguintes palavras: e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Irmãos, Jesus foi para o deserto a fim de se preparar para o seu ministério terreno. E ali, naquele deserto, ele se concentrou em Deus. E nesse tempo de consagração, não havia espaço para outra coisa senão orar. Não havia espaço para outra atividade senão buscar a face de Deus. A sua comunhão, o seu contato com Deus foi tão intenso que, quando a tentação chegou, Jesus estava pronto para vencer. É curioso o que acontece na vida de alguns irmãos. Eles não se preparam para o dia da tentação, e quando a tentação chega, ao invés de buscarem a Deus, eles se afastam de Deus. Irmãos, não é fácil
enfrentar a tentação, não é fácil enfrentar a provação, mas se afastar da presença de Deus piora tudo. Você já parou para perceber como funciona o processo de tentação na convivência entre pais e filhos? Eu creio que esse exemplo é muito pertinente para a gente entender isso. Enquanto os filhos estão andando junto com os pais, mesmo que eles sejam tentados a fazer algo que é reprovável, eles respeitam a presença dos pais. Os pais estão perto, eles olham para os pais, são tentados, mas eles respeitam. E você já reparou que quando um filho passa por uma situação de perigo ou de acidente perto dos pais, esse filho recebe um cuidado quase que instantâneo? Veja, por que os filhos humanos são livrados de tentações e de provações tão rápido? Porque por muitas vezes eles estão na presença dos seus pais. Se estivessem longe, a chance de fazerem algo errado seria muito maior. E a chance de não ser acudido na hora do problema também seria muito melhor. Com Deus, funciona mais ou menos parecido com isso. Quando nos mantemos na presença de Deus em oração, quando nos mantemos na presença de Deus em jejum, na palavra, na Bíblia, nós estamos abastecidos de um cuidado que nos socorre nos momentos em que nós mais precisamos. E isso inclui livramento das tentações. Irmãos, a tentação cresce e se agiganta na mesma medida que diminui a nossa comunhão com Deus. A tentação cresce e se agiganta na mesma medida que diminui a nossa comunhão com Deus. Por isso, é preciso que a nossa comunhão com Deus esteja em dia. Porque quanto maior é a nossa comunhão com o Pai, o nosso contato com o Pai, mais força nós teremos para vencer a tentação. Maior nós estaremos diante da tentação. Se a tentação cresce diante da pequenez da nossa comunhão com Deus, ela pode diminuir diante da grandeza da nossa comunhão com Deus. Então, meu irmão, mantenha a sua comunhão com Deus em dia e a tentação será vencida. Em segundo lugar, Jesus venceu as tentações no deserto porque ele estava cheio do Espírito Santo. O versículo 16 diz assim: logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Jesus não venceu aquela luta sozinho, o Espírito Santo o fortalecia. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos achar que a vida cristã é carreira solo. A vida cristã é feita de parcerias, e a melhor parceria que você pode fazer é com o Espírito Santo. Por que José do Egito venceu a tentação da proposta feita pela esposa de Potifar? Porque ele estava cheio do Espírito Santo na sua vida. Por outro lado, porque Davi, além de cair na tentação de cobiçar e tomar a mulher de Urias, também planejou a morte, a forma como Urias ia ser morto, com a finalidade de esconder o pecado que havia cometido. Porque Davi havia se afastado de Deus e consequentemente havia perdido a unção do Espírito Santo na sua vida. Irmãos, irmãs, o Espírito Santo é a luz de Deus que brilha na nossa consciência, nos mostrando o que devemos e o que não devemos fazer. Quanto mais nós desejamos o mover do Espírito Santo em nós, quanto mais nós buscamos o seu mover, quanto mais nós permitimos que ele nos conduza,
menos problemas nós teremos com a tentação. O apóstolo Paulo disse lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ele descreveu em Gálatas, Paulo descreveu em Gálatas, que existe uma rivalidade dentro de nós entre fazer aquilo que Deus quer e aquilo que a nossa vontade corrompida pelo pecado quer. Quem nos ajuda nessa luta interior é o Espírito Santo. Por isso é tão importante manter um relacionamento sério com Deus e ao mesmo tempo buscar o poder do Espírito Santo para vencer os dilemas que existem dentro de nós. Em terceiro lugar, Jesus venceu as tentações no deserto porque ele tinha a palavra de Deus no coração e na ponta da língua. Quando Satanás veio tentar Jesus, todas as vezes ele foi combatido com a palavra de Deus. Jesus citou a Bíblia para combater o diabo. Por que ele fez isso? Porque a Bíblia é a verdade de Deus para toda a humanidade, para toda a criação, tanto no mundo visível quanto no mundo invisível. O que Deus quer para nós, irmãos, o que Deus quer de nós está registrado na Bíblia. As posturas, as ideias, os valores, as práticas, as prioridades que Deus deseja ver nos seus filhos e filhas estão registrados na Bíblia. É por isso que ela é tão importante para nós. As tentações, quando aparecem, vêm exatamente para nos fazer contrariar a palavra, vêm exatamente para nos fazer contrariar a vontade de Deus. Se nós estivermos com a palavra bem enraizada nos nossos corações, nós saberemos quais são as armadilhas das tentações e não cairemos nelas. É por isso que o salmista escreveu lá no Salmo 119:11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora, não adianta, meu irmão e minha irmã, conhecer a palavra, citar a palavra, mas não resistir o maligno. A quarta estratégia de Jesus contra a tentação foi a resistência. E quando eu penso em resistência, eu imagino alguém que está numa disputa e não arreda o pé da sua posição até que o adversário desista da luta. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele tinha completa comunhão com Deus, ele estava cheio do Espírito Santo, ele possuía a palavra enraizada no seu coração, na sua mente, na sua alma. Ele resistiu o diabo através da palavra e o diabo bateu em retirada. Veja, meu irmão, minha irmã, que a tentação não é algo que nos fará odiar o inimigo. Muito pelo contrário. A tentação geralmente pegará o nosso ponto fraco e tentará nos fazer ficar à vontade no campo do pecado. A tentação, inclusive, tentará nos convencer que o pecado não é pecado e que podemos ficar de consciência tranquila fazendo aquilo que não se deve fazer. A tentação vai procurar minar exatamente a nossa capacidade de resistência. É por isso que nós precisamos ter uma base forte de comunhão com Deus, de unção do Espírito Santo e de conhecimento da palavra. Quando tudo isso estiver bem alinhado, a nossa capacidade de resistência será muito mais forte. Quando a tentação vier com aquela conversinha mole, tentando florear o pecado, você vai dizer: não, com o pecado eu não negocio. Com o pecado eu não negocio. E sabe o que vai acontecer? O diabo vai bater em retirada. Meu irmão, minha irmã, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa caminhada cristã
está frequentemente sob ataque o tempo todo, e nós precisamos ficar alertas. Portanto, mantenha a sua santidade intacta, e Deus vai honrar você. Espelhe-se em Jesus, na vitória que Ele teve contra as grandes tentações que Ele vivenciou, e você vai conseguir vencer as tentações que vierem contra você. Você irá manter a sua santidade intacta, e Deus vai te honrar. A Bíblia diz que depois que o diabo partiu, os anjos vieram servir Jesus. Ou seja, o desfecho de uma vitória contra a tentação redunda em bênção para a nossa vida. Então, meu irmão, pense nisso, reflita nessa questão. Vença a tentação com as armas que Deus tem te dado, e veja Deus te honrando, veja Deus te abençoando a cada dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero orar com você que tem um pedido a ser colocado diante de Deus. Quero orar com você que está caminhando numa campanha de oração. Lembrando, irmãos e irmãs, que não há nada de mágico na nossa campanha de oração. Quando a gente fala de campanha, a gente pensa, algumas pessoas pensam que nós queremos usar algo, algum subterfúgio para convencer Deus a fazer algo por nós. Nós não acreditamos nisso. Nós pensamos que a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de 7 semanas, ela tem um objetivo de perseverar. Ela tem um objetivo de obedecer a palavra que diz para insistirmos com Deus nas nossas questões, até que Deus, na sua sabedoria, no seu tempo, no seu kairós, resolva fazer aquilo que está no coração dele. Então, a nossa campanha de oração é baseada não em algo mágico, mas na perseverança que é orientada pela própria palavra de Deus. Então, se você está caminhando nessa caminhada de perseverança, na nossa campanha de 7 semanas, eu quero convidar você a orar comigo agora também. Se você já se consagrou, se ofereceu a Deus numa caminhada dessas, você já está aí cumprindo as semanas, ou se você deseja hoje começar uma, nós vamos buscar a Deus, vamos clamar a Deus para que Ele te abençoe, para que Ele coloque nas tuas mãos a bênção que você precisa. Vamos orar? Deus Santo, Deus bendito, nós clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor nos dê a capacidade de vencer as tentações. Essas tentações, Senhor, que tentam nos desviar do Teu caminho, que tentam nos desviar da Tua vontade, que tentam, Senhor, fazer com que negociemos os nossos valores, que tentam fazer com que venhamos a abrir mão daquilo que acreditamos, Senhor, e cheguemos a ponto de pecar contra Ti e receber a consequência desse pecado. Queremos viver em santidade, queremos viver uma vida de comunhão contigo, queremos receber a unção do Teu Santo Espírito, ó Pai, para conseguir resistir o maligno. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a colocar essas bases da nossa fé a cada dia em nossas vidas, ó Deus, para que possamos resistir, para que possamos Te honrar a cada dia, Senhor. E clamamos a Ti pelos nossos pedidos, clamamos a Ti, Senhor, por cada uma das nossas necessidades. O Senhor conhece o coração de cada filho, de cada filha do Senhor que tem buscado a Tua face. Ouve o clamor que cada um tem colocado diante de Ti agora. E vem, Senhor, suprir necessidades. Vem realizar milagres. Vem concretizar sonhos, ó Pai, de acordo com a Tua soberania, de acordo com a Tua sabedoria, de acordo com o Teu tempo. Eu oro por aqueles que estão fazendo um pacto de oração, uma campanha de oração conosco. Deus, que essa caminhada de fé e de perseverança seja uma caminhada que Te honra, e que na medida que esse Teu filho e filha vai Te honrando, eles possam também ver o Senhor honrando a vida deles, ó Pai. Cuida de nós, sustenta nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, livra-nos do mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.
Louvo a Deus por você ter estado aqui conosco hoje com a IPI reunida de casa em casa, e nós podemos nos rever no domingo. Espero ver você no domingo, ou no nosso culto presencial, ou no canal do YouTube, no culto online. Forte abraço para você, fique com Deus e tchau, tchau.